Deixa eu só pegar o fone de ouvido, por gentileza. Muito bem. Boa noite, então, para todos e todas. Boa noite. Rosa, boa noite, Caroline. E que a gente possa aprender bastante hoje. Boa noite, professora. Boa noite, João Pedro. Tudo em paz? Tudo. E a senhora? Também, graças a Deus. Tudo tranquilo. Coisa boa. Isso. Vamos que vamos, né? Vocês encontraram alguma dificuldade ao realizar aquela tarefa que é para ser entregue agora em janeiro? Desculpa, janeiro, novembro, que é a tarefa do segundo bimestre. Tá tranquilo? Que tarefa, professora? Tá. Deixa eu entrar aqui para ver se por acaso eu não coloquei a tarefa para vocês. Só um momentinho. Eu nem olhei, por isso eu estou perguntando que tarefa. Aham. Eu olhei e não vi tarefa, não, professora? Não? Será que para minha memória é só que existe essa tarefa? Não é o trabalho. Porque tem um trabalho do dia 15. Trabalho para escolher sobre o adolescente, ou sobre... O único que tem é o trabalho. Exatamente. Não. Exatamente. Vocês estão fazendo em grupo. Isso. Vocês têm 3 temas, que é envelhecimento, adolescência, e tem o outro que é convivência familiar, tá? Isso. E aí vocês vão colocar no AVA até o dia 15 de novembro, para serem avaliados. Esse trabalho vale 4 pontos. Outra coisa, por gentileza, lembrem de que cada aluno do grupo tem que postar no AVA, senão fica sem nota ali, tá bom? Então, eu estou só pesquisando aqui para ver se está tudo em ordem, mas está assim, o trabalho que eu havia pedido. Só um momentinho. Crescimento e desenvolvimento humano. Nós colocamos para vocês na aula do dia 21 de outubro. Tem uma orientação aqui sobre a tarefa. A data de entrega é 15 de novembro, tá? E a tarefa está aqui. Deixa eu até compartilhar a tela, porque eu mostro para vocês. Um momentinho. Vai ficar mais prático. Compartilhar a tela. Se tiver alguma dúvida, já clarei a dúvida. Alguém abra o microfone e me fale se está enxergando aqui a aula do dia 21 de outubro. Tá, professora. Maravilha. Então, aqui tem as explicações. Aqui tem essa mãozinha é de entrega mesmo, né? Da tarefa. Então, vocês vão abrir aqui. Só um momento que está pensando devagar. E aqui, olha, você vai clicar aqui. O valor é 4. E aqui, como é meu, né? Eu vou ver depois quem entregou. Agora, aqui está o trabalho para você, mais orientações e o trabalho para você realizar. Estou abrindo. Está aqui. Eu deixei esse trabalho aqui para vocês em Word, para ficar mais fácil para vocês, até para copiar link, essas coisas assim, tá?
Então, quem escolheu adolescente tem todas as orientações aqui, ó. Quem escolheu convivência familiar tem as orientações, tem o link para entrar. Quem escolheu envelhecimento também está aqui, tá? Vocês vão fazer uma síntese de 20 linhas, no mínimo, né? No mínimo 20 linhas. Se vocês quiserem passar, não há problema não, tá? Cada aluno vai postar um trabalho. Ai, professora, mas eu estou fazendo em grupo. São 5 pessoas, então são 5 pessoas que vão postar o mesmo trabalho, porque vocês fizeram em grupo. Ficou claro? Sim. Sim, Ficou. professora. Hein? Zilene, dúvidas? Não, professora, eu entendi. Tá tudo certo. Bacana, bacana. Tatiane, dúvidas? Não, professora, eu entendi. Obrigada. Você não veio na aula passada, o que aconteceu, Tatiane? Vi não, Magda. Eu tive um imprevisto, aí não deu para me comparecer. Era umas 8 horas na hora que eu cheguei aqui em casa, aí nem compensava eu estar entrando. Sim. Aí você depois, se quiser ter mais informações, você assista a gravação da aula de semana passada. Tá bom, obrigada. Muito bem. Gente, bonita, vamos então trabalhar um pouco mais sobre as questões da alimentação no envelhecimento, a importância. A gente começou semana passada a falar um pouquinho sobre isso, e eu vou compartilhar com vocês para a gente ir explicando. O que eu quero dizer para vocês, outra coisa importante. Nossa avaliação, a data da nossa avaliação. Eu acho que é 18 de novembro. Deixa eu ver aqui. Gente, quinta-feira, 18 de novembro, é a nossa avaliação. Aquela avaliação do questionário que fica no AVA, de múltipla escolha, tá? Quais são os conteúdos que entrarão nessa avaliação? O que vocês estão pesquisando? Sobre adolescência, sobre envelhecimento. Assim que vocês postarem no AVA, eu vou também baixar no AVA para todos os outros, né? Então, você está estudando sobre envelhecimento, eu vou colocar o seu trabalho lá, para os colegas lerem, e você está desenvolvendo sobre adolescência. Eu vou colocar o seu trabalho no AVA, como texto, alguma coisa assim, para vocês terem contato, tá? Professora? Oi, bem. São provas objetivas ou dissertativas? Eu estou querendo facilitar para vocês, colocar só objetivas. Ok. Isso porque vocês merecem. Vocês estão aqui presentes toda semana, vocês estão dedicados, vocês estão participativos, as propostas que eu faço, vocês aderem com naturalidade. Acho que esse semestre vocês aprenderam muito, eu também aprendi muito com vocês. Só um pouquinho, Tatiane. Então, eu vou fazer só fechadas para vocês. Perfeito. Fica mais fácil, não fica? Obrigada. Porque, assim, a questão aberta, ela me traz mais possibilidades de tirar a pontuação. Se não eu tá gosto bem, dos dois. né? Então, assim... Principalmente que ficou muito bem explicado aí, mas objetivo o pessoal gosta mais mesmo. E as abertas, elas... Às vezes tem pessoas que não têm muita facilidade de escrever, acaba que ficam prejudicadas, tá? Isso é por vocês, porque outras turmas não faço isso, não. Eu encho de questões abertas. Mas vocês são super dedicados. E não faço de bronca, não. Eu faço para que a pessoa tenha mais oportunidade de estudar, tá? Tatiane, você queria falar alguma coisa? Fui eu. Qual horário que vai ser aberto? Avaliação? Das 19 às 23. Sim, obrigada. Começa às 19, a não ser que a mantenedora vá pedir que abra às 6 horas, alguma coisa assim. Mas, por enquanto, as orientações que eu tenho, abre às 19 e termina às 23.
e eu fico na sala das 19 até 20h15 para explicação de alguma questão, tá? Deixa eu colocar aqui a data da prova. 19/11. Alguém confirma comigo se 19 é quinta mesmo? Eu acho que sim. Mas se vocês puderem confirmar. Muito bem. Caroline. Professora, dia 19 sexta. dá na sexta. Terça? Sexta. A senhora falou dia 18, professora. Ah, desculpa, é 18 mesmo que é quinta. Desculpe que eu errei aqui, é 18, ó. Corrigido. 18/11. Isso mesmo, sexta-feira é a outra turma que eu trabalho, outra disciplina. Então, 18/11, tá? Quinta-feira. O que acontece? Hoje é 4, depois nós temos outra aula dia 11, depois já é dia 18, tá? Então, as dúvidas que vocês trouxerem, tiverem, tragam para mim na próxima semana para a gente poder esclarecer para vocês, tá bom? E lembrando que, não sei se é 10 ou 15 que vocês têm que entregar o trabalho, 10 de novembro ou 15? 15. É dia 15. Isso, dia 15 de novembro, tá? Peguei aí ainda um feriadinho para vocês finalizarem o trabalho, tá? Quando é em grupo, eu acho que é mais fácil. Só a única preocupação de trabalhar em grupo é que, às vezes, 2 fazem e os outros assinam, né? Aí eu não gosto, não, porque a pessoa não aprende, né? Então, é só nessa questão mesmo, tá bom? Então, tá. Então, deixa eu compartilhar a tela, vamos continuar trabalhando. Gente, os trabalhos que vocês estão fazendo, o conteúdo vai entrar nessa avaliação, e esse trabalho que eu estou apresentando hoje, que é sobre alimentação, tá bom? Então, nós começamos na semana passada a falar sobre envelhecimento e alimentação. Nós mostramos para vocês que o envelhecimento é um processo complexo. E digo também que não só envelhecimento, a primeira infância é complexo, a adolescência é um processo complexo, porque envolve muita coisa, né? E o envelhecimento vai acontecendo gradualmente, porque ele é irreversível, infelizmente, né? Por quê? Porque com o tempo que vai passando, o organismo humano vai se desgastando, né? Então, começam a diminuir as capacidades funcionais do organismo, alterações morfológicas. Geralmente, não é sempre, o idoso vai diminuindo de estatura. Isso por quê? Porque os ossos vão, principalmente da coluna, vão ficando mais rarefeitos, diminuindo, e a pessoa acaba. Tem alguns idosos que ficam até mais corcunda, porque às vezes não faz atividade física e sempre está na mesma posição. Então, tudo isso acontece. Então, a gente também já falou isso sobre a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né? Que em 2050 a gente vai ter um número enorme, vai aumentar muito a população de idosos, né? 2 milhões. 2 mil milhões, você escutou errado ali, viu, gente? São 2 milhões. E vai ter muito mais adulto que jovem. Isso é um problema econômico também, gente, porque vai ter menos pessoas trabalhando, recolhendo impostos para que as políticas públicas para o idoso melhorem, só que diminui o número de pessoas, né, de jovens trabalhando, e aumenta o número de idosos. Então, isso já é um processo, mas também quem está fazendo aquele curso lá sobre envelhecimento, alguma coisa eu falo também lá. Então, tem muita coisa que contribuiu para que as pessoas vivessem mais tempo hoje, né? Tivesse maior longevidade. Então, os avanços técnicos e científicos, isso fez com que as pessoas, por exemplo, foi inventada a penicilina, que foi o primeiro antibiótico que descobriram. A medicina desenvolveu muito, né, no sentido de prevenção de doenças, de qualidade de vida, e hoje tem se falado muito sobre isso, né? O estilo de vida está proporcional à qualidade, à saúde, porque depende do estilo de vida, a pessoa que não tem muitas condições, ela tem a tendência a ter mais doenças e a morrer mais cedo, né?
E, em função, acho que também comentei com vocês semana passada, em função de estarmos vivendo um pós-guerra, né? Então, depois dos anos 50, 1950, não só o Brasil, mas muitos países tiveram um boom de desenvolvimento. E todo esse desenvolvimento, a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, favoreceu. E, ao mesmo tempo, aumentou também os processos doentios, né? Obesidade, diabetes, cancro, problemas cardiovasculares, então, tudo isso. E aumentou também, que não se falava muito antes, os processos emocionais, depressão, essas questões assim. Gente, se tiver dúvida, abrir o microfone, viu? É muito solitário falar aqui na frente do computador, não ver o rostinho de vocês. Então, o envelhecimento... Oi, querida. Jean Piaget é referência na fase do desenvolvimento da criança. No envelhecimento, tem algum teórico? Existem essas fases, uma idade referente? Olha, que eu conheça, não. O que tem na questão do envelhecimento, tem políticas públicas, né, responsáveis a isso, e tem um autor que vocês devem conhecer muito, a pedagogia fala muito, do Vygotsky. O Vygotsky não fala exatamente sobre o envelhecimento. Vygotsky fala do meio, né, em que vive, e o meio traz um envelhecimento mais rápido, se a idoso não for a trajetória dele, no meio que vive. É isso? Isso. E, ao mesmo tempo, o meio também favorece a longevidade e a qualidade de vida quando o idoso tem essa condição, tá? Então, observe só que o envelhecimento, como lá na infância, tem profundas alterações no fisiológico, no cognitivo, no psicológico, no social. Acho que também comentei com vocês que tem muitos idosos que se aposentam e entram em depressão. Por quê? Porque falta o social, né? Fica fechado dentro de casa, só vendo televisão e hoje nas mídias sociais, às vezes nem isso. E aí eles perdem o contato com as outras pessoas, tá? E nesse processo existem danos celulares, moleculares das moléculas, né? Que modificam o corpo, tá? A questão hormonal, porque a mulher entra em menopausa, então bruscamente diminui bruscamente a produção de hormônios. No homem também, só que a andropausa, que na mulher chama menopausa e no homem andropausa, ela acontece mais vagarosamente. Na mulher, quando para a menstruação, é um momento em que diminui muitas funções, tá? E diminui muitas coisas também, por exemplo, apetite, problemas, por exemplo, orais. O que são isso? A pessoa já não tem mais dente, usa uma prótese na boca, não mastiga bem, né? Disfagia, tem dificuldade de engolir. Então, vão aparecendo esses processos que são resultado do desgaste, né? E um dos aspectos fundamentais na qualidade de vida dos idosos é o grau de autonomia, dependência e fragilidade. Então, a gente comentou um pouquinho, a semana passada, sobre o idoso. Quanto mais autonomia ele tem de fazer as coisas por ele mesmo, isso é muito importante. E é muito interessante porque, em muitas famílias, os filhos ficam preocupados, né? A mãe tem 70, tem 80, o pai, eles ficam super preocupados achando que eles não podem fazer mais nada. E isso não é bom, né? O idoso quer continuar tendo autonomia sobre a casa dele, tendo autonomia, seja independente, poder sair, para fazer compra, para encontrar amigos e assim por diante, né? Isso é muito importante na vida do idoso. E outra coisa assim que é muito ruim é quando o idoso envelhece ou fica viúva, que tiram da casa dele, do ambiente dele, né? E com muito boa vontade que os filhos fazem isso, colocam um cuidador ou leva para a casa deles, ou tira da casa e leva para um asilo, alguma coisa assim. Aí o que acontece? Um momentinho. O que acontece? Ele perde a autonomia dele e isso não é bom para o idoso, né? O que mais aqui? Onde eu estou? Aí. Isso. Então, assim, a gente também já começou a falar sobre isso aqui semana passada, eu estou só passando uma revisão rápida para poder a gente lembrar do conteúdo. A alimentação é muito importante na idade do idoso, né? Então, aqui fala de uma pesquisa, realmente, onde as pessoas, quando envelhecem, têm mais dificuldade de alimentação,
principalmente as pessoas com menos condição, né, financeira. E então, infelizmente, na população brasileira, aqui está falando de Porto, que é Portugal, mas no Brasil as coisas são piores que esses retornos, esses dados. Por quê? Porque tem um grande número de pessoas que estão fora do nível, né? Abaixo do nível de pobreza. Então, isso é muito complicado para o país. Então, como eu já falei para vocês, a OMS é a Organização Mundial de Saúde e vê o envelhecimento saudável como um processo de desenvolver e manter a capacidade funcional, que permite o bem-estar em idade mais avançada. O que significa isso? A Organização Mundial de Saúde insiste nessas questões do envelhecimento saudável. Então, o que é o envelhecimento saudável? À medida que as pessoas vão vivendo e se cuidam bem da saúde, da alimentação, da atividade física, da relação social, eles têm tendência a maior longevidade e com qualidade. Com qualidade, né? Isso é muito importante. Então, o envelhecimento é caracterizado por essas situações todas, e o envelhecimento provoca muita inflamação no corpo, tá? Na corrente sanguínea. Toda doença, gente, começa com inflamação, seja qualquer doença. Então, o corpo vai ficando carregado de toxinas, carregado de alimentação inadequada, e isso vai enfraquecendo a imunidade, o sistema imunológico, tá? E aí, essa inflamação vai ficando crônica e prejudica realmente os tecidos, as funções normais do corpo do idoso, né? Então, a inflamação, tanto periférica quanto dentro do organismo, microbiana intestinal, por exemplo, pode amplificar a neuroinflamação, que é a inflamação dos nervos, tá? A neuroinflamação provoca neurodegeneração. A palavra degenerar é ir se estragando, né? E dos neurônios que vão se estragando. E isso pode ser influenciado pela alimentação. Gente, eu queria falar um pouco para vocês do intestino. O intestino é um segundo cérebro, é dentro do intestino que também são criados os neurotransmissores, são elaborados os neurotransmissores. Se a gente come muito mal, esses neurotransmissores, pelo contrário, eles vão para um outro lado que são neurotransmissores ruins, né? Como o excesso de adrenalina, por exemplo. Então, isso faz com que a saúde fique mais instável. Então, esses estudos têm avaliado esses benefícios da alimentação. O que a alimentação faz para que favoreça o envelhecimento, tá? Então, assim, por tantos e tantos trabalhos já científicos, já se prova que a alimentação tem um impacto muito forte na vida do idoso em prevenir as doenças e em diminuir o risco, né? Um dos riscos grandes na idade de envelhecimento é o AVC, né? O acidente vascular cerebral. O AVC, ele acontece por quê? Porque as paredes do cérebro e do corpo vão criando uma crosta por dentro dos vasos que vai fazendo com que a circulação não seja tão boa mais. E faltou circulação no cérebro, a AVC está ali próximo, né? Então, isso é bem difícil mesmo. E a alimentação, ela pode muito bem ser protetora do coração, ela pode muito bem diminuir a ansiedade e a depressão. A alimentação, 500 anos antes de Cristo, Hipócrates, que é chamado pai da medicina, já dizia, faça do seu alimento o seu medicamento, né? Então, realmente, isso é importante. Gente, de boa? Estão aí? Sim. De boa, Sim, professora. professora. Maravilha, maravilha. Então... Coral todo, sim. Vamos fazer em coro, né? Sim, professora. Magda, Oi, querida. como que aparece, como que é essa inflamação no corpo do idoso? A inflamação? Eu vou até baixar aqui, porque essa pergunta é muito boa. É a Lenice que está fazendo a pergunta? É. Oi, Lenice, que bom que você está aí. Até vou parar aqui e depois eu volto, porque eu quero muito ver vocês. Todo
todos vocês, todos nós, temos idosos em casa, certo? Ou quem está em casa, na família tem idosos. Então, é um processo natural, como já foi falado, irreversível. Agora, como é que acontece a inflamação? Então, por exemplo, o idoso começa com dor nas juntas, já viu essa palavra, juntas? Nas articulações, né? Isso é um tipo de inflamação. Aí o idoso começa a ter dor no estômago, processo do estômago, é outro tipo de inflamação. O idoso tem a pressão baixa, é outro tipo de inflamação. O idoso começa a ter artrose, é outro tipo de inflamação. Então, toda doença começa com uma inflamação. Quando a gente é jovem, como vocês, essas inflamações são muito menores, mesmo judiando um pouco do organismo. Mas, na medida que o corpo vai se diminuindo essa potência, vão aparecendo mais doenças. Por isso que tem o chamado comorbidade. Então, o pâncreas já não funciona muito bem, então vem diabetes, tá? Aí as veias começam a ficar, entre aspas, meio entupidas, né? O sangue não passa com fluidez, aí vem infarto, e assim, até câncer, tudo isso, tá? E por que a gente está muito preocupado com a alimentação? Porque a alimentação provoca muita inflamação, dependendo do uso. Se você come muita carne, muito produto do leite, de animais, produtos animais, enlatados, você vai provocando um acúmulo dessa gordura na parede das artérias. Aí começa a ficar difícil a circulação, aí o idoso começa a esquecer, porque ele vai para o cérebro, e na parede do cérebro está cheio de gordura, na parede dos vasos. Ele começa a esquecer, ele começa a ter Parkinson, ele começa a ficar totalmente alheio, né? Não consegue prestar muita atenção nas coisas, vai ficando cada vez mais dependente de outras pessoas. Então, é dessa forma, Lenice, grupo, que as inflamações vão surgindo, tá? Então, assim, é muito importante o idoso ter uma alimentação bem mais saudável, tá? E aí, gente, mais alguma dúvida, queridos e queridas? Não? Eu vou voltar lá para mostrar mais para vocês. Talvez vocês já tenham ouvido falar da dieta mediterrânea, muito famosa e tal. Alguns trabalhos na faculdade mostraram que alguns alimentos dessa dieta são muito importantes. Na Mediterrâneo, por quê? Na margem do mar Mediterrâneo, as pessoas comiam muito peixe, muito azeite, muitas castanhas, tá? E isso ajudou ao desenvolvimento cognitivo. Deixa eu só fazer uma aceitação aí. Alguém me chamou. Caroline, pode falar, minha querida. Assim, eu sempre tive uma pergunta. Em questão dessa inflamação, pode ocorrer algum tipo de outra doença, tipo a leucemia? Porque a leucemia é tipo infecção no sangue, né? Pode, Caroline. Toda doença começa com inflamação. Toda doença. E assim, por exemplo, você é jovem, aí você hoje bebeu um pouco mais, aí amanhã você está acorda com o fígado ruim e tal, mas o seu organismo é jovem, você tem imunidade que faz com que ele vá se libertando daquilo. Mas, com o idoso, tudo no organismo é mais devagar. A recuperação é mais devagar, tá? Pela própria vida mesmo, né? Então, todo o processo doentio, ele começa na inflamação. E no idoso, tudo isso vai ampliando muito, porque os ossos vão ficando mais frágeis, o estômago já não tem as enzimas para poder digerir bem o alimento, às vezes fica com o intestino ressecado, não dorme bem, porque dormir também é outra coisa importantíssima para a saúde, tá? Tem insônia. Então, aí as coisas vão se ampliando. Maria Bárbara da Silva, cadê você, mulher? Então, professora, mas assim, o importante mesmo é desde a infância, né? Já ir se alimentando bem para poder, quando chegar a velhice da gente, não ter tantos problemas, não é, não? Maria Bárbara, essa é uma atitude muito inteligente. Porque a gente, às vezes, assim, pensa assim,
deixa eu aproveitar agora, na minha juventude, aí quando eu ficar doente eu penso lá. E às vezes Muita gente fala isso mesmo. E aí vai acarretando, quer dizer, as pessoas que não cuidam muito da saúde, elas envelhecem muito mais cedo, elas têm problemas de saúde muito mais cedo. Então, o inteligente é ir cuidando para você ter mais longevidade, né? Para você viver muito mais tempo, mas com qualidade de vida. Envelhecer dentro de uma cadeira de roda, ou numa cama, ou num quarto de hospital, não é envelhecimento saudável, né? Então, se vai cuidando, isso fica bacana. Fabi, colabora com a gente aí na conversa. Inclusive, professora, é tão interessante, nós vemos a qualidade de vida dos idosos, igual assim, de hoje. Tem uns, lógico, mas são muito saudáveis. Igual assim, meu sogro, ele tem as debilitações da idade, ele está com 94 anos, só que assim, o organismo é bom, dorme, que a gente às vezes vai até no médico para ele parar de dormir o tanto que ele dorme. Mas o quê? Foi um homem que cresceu na roça, o seu prato principal era abóbora, um exemplo, né? Então... E ele tem pavor de refrigerante, ele não gosta, ele gosta de pamonha. Então, assim, até hoje, eu faço uma coisa mais forte que eu falo, né? É a manteiga de porco, que hoje é considerada saudável. Aí eu fico imaginando a nossa geração, né? Sempre eu levo, meu Deus, vou morrer com 40 anos de infarto, não estou nem envelhecendo, não estou conseguindo envelhecer. Porque, igual a nossa colega falou, e eu concordo com ela falou assim, mais tarde eu vou melhorar alimentar, mas morre com 40. Que mais tarde é esse? Porque tá um nível tão grande de infarto, gente, jovens com infarto, e se a gente for ver o currículo deles, como se diz, toma Coca-Cola na mamadeira, doce, implementado para as crianças obesas, pensa que vai chegar na velhice, alcança, não tem como. O corpo, ele não suporta. A questão da alimentação é tão forte, a gente vê o que tem, é pedra nos rins, é tanta coisa feia, de pessoas de 19 anos fazendo cirurgia, porque é uma alimentação tão ruim. Aí, que velho vai ser dessa geração? Será se teremos idosos? Que eu fico assim, meu Deus, eu acho que essa geração nossa não chega aos 94, igual meu sogro, tá ali não, forte. Beleza. Você sabe, meu filho fala uma coisa, eu acho interessante, ele fala assim, que o legal, a gente ficar jovem o mais tarde possível, quer dizer, se manter jovem o mais tarde possível. E é isso que o seu sogro faz, sabe? E você falou, comia na roça, comia com gordura de porco. Acontece que esse porco era criado ali, com milho, não tinha hormônio, não aplicava vacina, não dava hormônio para ele crescer depressa, essas coisas assim. Então, o que dificultou, só um momentinho, viu, Zilene, já te chamo. O que dificultou a nossa alimentação foi a indústria alimentícia. Esse alimento que nós comemos hoje, ele foi elaborado por quê? Ele foi esse estilo, né, de salgadinho, de miojo, etc., ele foi elaborado durante a Segunda Guerra Mundial, para poder, uma comida rápida, fast food, né? Sanduíche e tal, para que os soldados nem parassem de lutar para comer. E aí, quando acabou a guerra, as pessoas continuaram usando esse alimento, que é um alimento que não tem vitamina. Quando o alimento é muito processado, é muito industrializado, praticamente não tem. E outra coisa que fizeram também com a indústria alimentícia, criaram na indústria alimentícia, claro, o marketing descobriu isso, que precisa colaborar com o olfato, com os sentidos do ser humano. Então, tudo é muito crocante, é muito soft, e aí eles refinaram o açúcar, refinaram a farinha, e as pessoas foram usando isso, e é prático, e a pessoa já aprendeu a gostar de tudo isso. Só que esses processos todos, eles não têm vitaminas, então ele prejudica realmente a saúde. Zilene, fale, minha querida. Então, professora, parece assim que você está relatando assim tudo que aconteceu com meu pai, que ele teve AVC e tudo, mas meu pai ele sempre morou em fazenda, mora até hoje, e lá é tudo natural. Assim, meu pai nunca comeu um frango comprado no mercado,
Sempre lá tem frango, né? Tem muito. Então ele come quando ele quer. E a banha também é de porco. Sempre foi, ele nunca usou óleo, mas ele teve problemas seríssimos. Mas a gente foi descobrir que foi por falta de hidratação, por falta de água. Sim. Meu pai, ele faz vômito para não tomar água. Olha. No hospital, a gente colocava com seringa na boca dele e ele fazia vômito. O problema maior foi a hidratação do meu pai. Mas ele lá tem horta, tudo... Nem carne de gado eles não compram, porque eles matam, colocam no freezer, entendeu? Sim. Então, assim, e eles são criados no pasto, comendo capinho, eles não dão muito produto. Então, é tudo natural, mas o que aconteceu com ele foi falta de hidratar. Sim. Falta de Gente, hidratação. a água é tão fundamental, a gente tem que tomar água pelo menos 2 litros por dia. Nos estados, nas regiões que tem mais calor e que o ar é mais seco, até mais. Agora, Zilene, uma coisa interessante que às vezes eu dou dicas assim, porque eu atendo pessoas e faço orientação alimentar, e eu falo, saborize a água, dê sabor. Põe ali umas folhas de hortelã, ou para quem gosta de gengibre, ou alguma coisa que dê um certo pedaço de abacaxi, que a água fica mais saborosa para tomar. Porque, na verdade, a água tem gosto de nada mesmo, né? E aí, dá para a gente tomar água sem ter que fazer um sacrifício de tomar água, dá para você fazer isso, né? E é incrível porque eu acho maravilhoso a água, eu adoro água, e ele não toma, a gente brigando o tempo inteiro, e ele fazia vômito. Coitado, não é fácil. O sogro da minha sobrinha também foi para o hospital, porque por desidratação, por falta de água. Então, ele ficou uma semana tomando soro no hospital para poder dar uma equilibrada. Então, isso é fundamental, muito importante, né? E mesmo assim, suco de frutas naturais, sem açúcar, o ideal é o suco de abacaxi, o suco de laranja. Ele, além de trazer as vitaminas, ele hidrata também o organismo, né? Então, isso é importante, tá? E água, principalmente para quem gosta de uma cervejinha ou toma alguma outra bebida alcoólica de vez em quando, precisa de muita hidratação, porque o álcool no organismo, ele prejudica muito o fígado e ele desidrata as pessoas, tá? Então, isso é importante. Mas, gente, eu acho assim, tudo na vida é disciplina, né? Essa disciplina de comer menos possível industrializado, comer mais frutas e verduras cruas, alimento mais cru, né? Tem até não sei como é que chama, assim, acho que é um grupo que fala assim, descasque mais e desembrulhe menos, quer dizer, menos coisas industrializadas e mais coisas naturais. E tem também um outro grupo aí, a gente vê isso muito nas mídias sociais, de grupos que fazem um trabalho de não comer a carne na segunda-feira. Só isso dá uma enorme vantagem no organismo. E cuidar, tá? Por exemplo, vai usar ovos, use ovo orgânico. Vai comer a carne, como você falou, Zilene, come a carne de animais que são criados lá ou que vocês têm como comprar e assim por diante. Então, isso é muito importante. E como eu falei para vocês, a alimentação, ela vai, né, para o intestino, precisa ter uma boa liberação das toxinas. E por quê? Olha, gente, isso influencia no processo cognitivo das pessoas, tá? Cognitivo. Então, as pessoas que comem mais verdura, mais fruta, eliminam o açúcar, a farinha branca, né? O que mais? Produtos de leite, produtos animais em geral. Não quero dizer para vocês que não comam de vez em quando, não. Mas comer sempre, todos os dias, refrigerante, então, é um veneno, que tem de sódio, né? Acaba da pressão alta, dá infarto, um tanto de coisas assim, doidas. Então, eliminar o máximo que puder de produtos de animais, para que o seu organismo consiga reagir aos processos doentios que aparecem, tá? Então, tem pessoas assim que... Eu, por exemplo, passo anos e anos sem ter uma gripe, mas a vida me fez aprender um pouco isso, né? E faz parte da vida. Mas cada um sabe o seu tanto, né? Porque tem uma coisa também muito importante.
a gente não pode passar pela vida sem um determinado prazer. Então, de vez em quando você quer comer uma carne, comer um churrasco, no outro dia retoma o cuidado. A gente não fala mais de dieta, fala de educação alimentar, né? E nós, Brasil, tivemos muita influência dos Estados Unidos. Então, esse fast food, esses McDonald's, essas franquias de lanches rápidos, de alimentação rápida, nós tivemos influência dos Estados Unidos. Então, você vê, Estados Unidos e Brasil tem a maioria da população já obesa. O Brasil está com quase 60% de pessoas além do peso normal. Então, a gordura, essa obesidade, ela leva ao diabetes, ela leva a cálculo biliar, cálculo renal, ela leva à falta de cognição. Então, assim, já tem pesquisas mostrando que o excesso de produtos animais provoca o Alzheimer, provoca o Parkinson, tá? Então, eu acho que o equilíbrio é importante. E por que vocês estão no curso de pedagogia aprendendo isso? Porque vocês terão com vocês, e tem com vocês, para quem já trabalha, crianças, os pais dessa criança, tá? Então, orientar as famílias nessas questões, né? E para as crianças também. Desde o lanchinho que vem, como vocês já falaram aí, criança acorda de manhã e já toma mamadeira de Coca-Cola. Isso é um pecado, acaba com o organismo. E o que a Fabi falou é isso mesmo, fica pensando como vão ser, né, os adultos, as crianças de hoje e os adultos de amanhã. E a gente já sabe também por pesquisas que essa geração que está hoje com 0 a 10, 12 anos, vai viver 10 anos a menos do que as gerações mais velhas, né? Exatamente por essas questões. E não só a questão alimentar, mas também a questão social, a questão familiar, e o ambiente, né? Alguém falou aí hoje do ambiente. O ambiente é tudo para a pessoa. Porque, assim, se a pessoa nasce numa casa, numa família onde já cuida um pouco mais da alimentação, ali já tem o suco no lugar da Coca ou qualquer outro refrigerante, ela vai ter muito mais sorte, vai ter uma vida muito mais saudável, mais longeva, vai ter melhor cognição para aprender. Então, assim, uma coisa influencia muito a outra. É tudo muito complexo, né? Então, assim, são várias situações que vão impactando na vida do idoso e do ser humano em geral. A gente está falando de idoso hoje, mas o ideal, acho que a Maria Bárbara que falou, o ideal é começar quanto antes. Ai, mas não pode começar de uma hora para outra, senão a turma toda manda você embora de casa, né? A mãe, a família. Por quê? Vai tirando aos poucos. Por exemplo, refrigerante só no fim de semana. Vai tirando aos poucos, a pessoa se acostumando. Porque depois que a gente acostuma, a gente tem tanto alimento natural, saborosíssimo, tantos pratos super gostosos, mas a gente tem que ir aprendendo a fazer, aprendendo a utilizar, né? E, por exemplo, o leite. Eu não vivo sem leite. Tem tantos leites que a gente pode fazer em casa, de castanhas, leite de soja, leite de qualquer castanha, leite de cereais, que são leite de coco, são altamente nutritivos e não fazem mal. Professora. Oi, Maria Bárbara. Tem um outro leite de aveia, a senhora já ouviu falar? Já. Eu não sei qual foi a médica do menino que eu cuido, né? Porque eles descobriram que o médico falou aos 7, 8 meses mais ou menos que ele tinha, que ele estava muito difícil fazer cocô. Ele passava de 3 dias sem fazer cocô e tal. E aí, enfim, fez consulta e tudo mais. O médico falou que achava que era o leite. Certo. Que era para parar de dar leite para ele, que ele estava com um tipo de uma alergia que afetava não sei o que lá, que impedia dele fazer cocô. E quando fazia, era duro que ele chorava, né? Uhum. E aí foi e passou um leite, um Nova Mil, que é de arroz. Uhum. De arroz o leite. E aí depois, já agora esse ano, acho que ele já tinha 1 ano já, aí a médica foi e falou que era para fazer um outro leite, porque estava enjoado, o leite fede, esse Nova Mil, ele não Enfim, aí para ele tomar a mamadeira à noite, falou para fazer esse de aveia, e aí ela ensinou lá. E eu provei o leite, o jeito que a gente faz, deixa de molho de um dia para o outro, eu preparava o leite para ele.
E aí no outro dia derramava toda aquela água e depois colocava uma outra água e coava, né? O leite não ficou tão ruim não, professora, o de aveia pelo menos. E ele tomava. Tem uns leites muito gostosos. Por exemplo, leite de amêndoas, é uma delícia. Leite de castanha de caju, é uma delícia. Leite de castanha do Pará. Leite de soja. Tudo como você falou, Maria Bárbara. A gente põe à noite, porque deve ter no mínimo 8 horas de molho, né? Eu ponho à noite o molho, e no outro dia eu lavo, jogo aquela água fora, lavo debaixo da torneira e ponho no liquidificador, bato e coo. Eu tenho até uns pedaços de pano de voal que eu aperto ali para poder sair o leite. Né? E a fibra também, a gente faz pão em casa, faz um punhado de coisas. Então, e tem outra forma também, por exemplo, nesses leites você pode misturar o cacau, pode misturar a alfarroba, pode bater com uma fruta. Então, fica bacana, fica gostoso. Você quer ver uma coisa gostosa e fácil? Banana com leite de aveia, ou com a própria aveia. Às vezes eu nem faço leite de aveia, boto a aveia no liquidificador e bato. Né? Ai, professor, mas tem o açúcar, né? A banana doça. Para quem está acostumado com muito açúcar, tem outras alternativas que são saudáveis. Por exemplo, mel. Por exemplo, mel para quem tem diabetes não pode. Tem o melzinho de agave. A agave azul é uma planta que é mais ou menos igual à estévia, que é doce. Na casa de produtos naturais a gente encontra tanto de coisas. Né? O que a gente não pode usar de forma alguma é o adoçante artificial, que é sorbitol, o que mais que tem? Esqueci os nomes agora. Aspartames, aí são altamente cancerígenos, porque eles são sintéticos, eles não são naturais. Né? Então, quer ver? Tem um melzinho também feito da tâmara, aquela tâmara grande, não sei se vocês têm aí, que a gente adoça também com ele. Então, tem até açúcar mascavo você pode. Não pode muito, mas pode. O xilitol, tem alguns nutricionistas que são a favor dele. Eu não tenho ainda uma pesquisa assim científica sobre, não encontrei ainda, tá? Mas deve ser bom também. Fale, Maria Bárbara. Professora, tem como adoçar também com a própria tâmara. Eu faço o bolo do neném lá também que eu cuido. Eles praticamente tudo assim eu faço, né, de lanche dele. O bolo, a esfirra também, não usa trigo. Então, aí o bolo dele da aveia é adoçado com tâmara e uva passas. Bato com água para fazer o bolo. Sem leite. Sim, o bolo. Sim. Então, essa tâmara, além de adoçar, ela tem um alto nível de nutrição. Ela é muito boa. Até para prevenção mesmo de doenças. Então, assim, sabe, eu acho que assim, isso acontece com todos nós. Nós nascemos e fomos criados numa família que a gente aprende aqueles conceitos daquela família. Mas aí a vida vai mudando, tudo vai mudando, e a gente está vendo tanto de doenças que tem hoje em função da alimentação. Né? São 3 coisas que provocam a doença: alimentação inadequada, sono inadequado e atividade física inadequada. Esses 3 são os 3 pilares da saúde, se você quer envelhecer com saúde. Tá? Então, assim, na alimentação nossa, eu tinha que dar aí um semestre de aula para vocês sobre alimentação. Super gostoso, e a gente tem saúde, tem vitalidade, sabe? Eu conheço uma senhora, é uma alemã, que faz mais de 50 anos que ela está no Brasil. Ela dirige uma clínica de medicina natural, né, de alimentação, eles são veganos. E aí ela tem 86 anos, e essa mulher tem uma vitalidade, faz mais de 50 anos que ela não come produtos animais. Ela tem uma vitalidade, ela levanta cedo, ela dirige a clínica toda, ela faz reunião com os funcionários, ela vê o cardápio, ela tem uma energia fantástica. Então, assim, eu acho que por que tem muito problema de diabetes e de hipertensão? Exatamente por causa do nível de cloreto de sódio que tem nos alimentos, os enlatados. Aqueles enlatados na parede da lata,
eles colocam um produto para poder conservar o alimento que é altamente cancerígeno, tá? Então, embutidos, então, é outro problema seríssimo. Tem muito sódio e as pessoas, o coração não suporta, né? Então, são muitas coisas importantes. Não estou fazendo isso para assustar vocês, não, mas para que vocês também possam orientar a família. Alguém falou para mim, não sei se foi Maria Bárbara que falou, a questão do leite, foi Maria Bárbara. Tem duas situações que aconteceram. Uma época, eu estava tendo muita infecção urinária recorrente. Tomava antibiótico, melhorava, parava antibiótico, voltava. E aí eu fui no infecto e ele disse para mim, se você quiser ficar livre dessa infecção, você vai tirar açúcar, produto do leite e farinha branca. Essas 3 coisas. Gente, nunca mais eu tive infecção. E até hoje eu não como farinha branca refinada, não como açúcar refinado, não como essas coisas toda gordura, produtos animais e tal. Cada um vai achar seu jeito, sabe? Eu acho que é bacana isso. E aí vocês podem orientar a família, podem orientar as pessoas da escola e tudo. Tem resistência? Tem, gente, porque o alimento industrializado foi feito de propósito, ele tem sabor, ele tem assim, vocês já observaram as caixas, né? Os invólucros dos alimentos? São bonitos, são coloridos, né? Janaira, vai me abandonar, Janaira? Tudo bem. Ela está com problema com o celular dela. Tudo bem. Legal. Então, gente, é muito importante a gente pensar nessas questões, né? Tranquilo, querida. Estou só brincando com você, tá? É muito importante essas questões todas na vida. E se nós temos idosos, se eles não cuidaram desde jovens, se eles conseguirem aceitar que se cuide, né? Porque às vezes o idoso ele é resistente, como a vida inteira ele comeu daquele jeito, fica difícil ele mudar alguma coisa, né? Mas é importante ir insistindo, ok? Vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas aí, ou conversas para falar, só entrar aqui, tá? Então, a alimentação AM aqui é meditação mediterrânea. Então, o que é essa meditação? Nozes, azeite, tá? E observe, o uso de azeite e de nozes. Nozes são todas as castanhas que você tem, né? Que você conhece. Elas neutralizam o declínio cognitivo. Quer dizer o quê? O idoso vai envelhecendo com clareza, com discernimento, sem esquecimento, sem perda de memória, tá? E por isso também previne Alzheimer e assim por diante, tá? Aqui, ó, o efeito benéfico da alimentação mediterrânea é a questão do cognitivo, né? Está relacionado com a abundância de compostos fenólicos. Os compostos fenólicos estão nas castanhas, tá? No azeite, nas castanhas. E por ter esses compostos, que passa a fazer o processo de antioxidação, tá? Porque assim, quando as células oxidam, tem inflamação. Então, o azeite e as nozes diminui, elimina os oxidantes e ele é um antioxidante. Vai eliminando as toxinas que tem no organismo, tá? E olha só, azeite e noz podem neutralizar os processos oxidativos que conduzem à neurodegeneração. Gente, a neurodegeneração, quer dizer, os nervos, os neurônios se degenerando é que provoca esses processos doentios no idoso, tá? Então, olha aqui, ó. Quando eu como castanhas e azeite, eu estou protegendo a minha parte neurológica, tá? Olha aqui, o fluxo sanguíneo cerebral significa o quê? O sangue vai para o cérebro, esse sangue está cheio de oxigênio, tá? Porque essas castanhas promovem isso, tá? E fazem com que o cérebro tenha mais sangue no cérebro, mais oxigenação. O que significa isso? Circulação no corpo, onde falta circulação, tem problema. Então, quando vai faltando circulação no cérebro, vem o problema, vem o esquecimento, problemas de memória, vem Alzheimer e assim por diante. Então, é muito importante que se usem esses alimentos na alimentação do idoso, né? Mas a gente sabe que é de todos nós. Aí eu quero falar para você sobre a microbiota. Microbiota são os micróbios que todos nós temos dentro do intestino, tá?
Tem micróbios que são ruins e tem micróbios que são bons. O que são esses micróbios? São aqueles que comem o alimento, né? Eles vão digerindo do alimento que está no intestino, tá? Do intestino grosso é que passam os nutrientes para o sangue, tá? Alguém falou da questão do infarto. O que acontece? A pessoa vai comendo, principalmente alimentos que não digerem muito no estômago. E aí, quando chega no intestino grosso, que vai fazer essa separação dos nutrientes para o sangue e os outros ficam no intestino para serem eliminados pelas fezes, as paredes do intestino estão cheias de placas, que são os alimentos que vão grudando na parede do intestino. Esses alimentos grudando na parede do intestino, que são as gorduras, os produtos animais, etc., dificultam a passagem dos nutrientes para o sangue. E aí a pessoa acaba eliminando pelas fezes também as vitaminas que poderiam ir para o sangue. Aí a pessoa vai ficando cada vez mais frágil, tá? Outra coisa importante, alimentos fermentados. Quando fala alimentos fermentados, vocês pensam no quê? Fermentação, tá? Então, por exemplo, chucrute, qualquer tipo de conserva que você ponha dentro do vinagre, tá? Tem um tanto de outras coisas, assim. Tem um produto da soja que é fermentado, e eu esqueci o nome, como é que chama agora? Miso, que é a soja fermentada, mas isso é bom comprar quando ela é orgânica. Porque, assim, quando não é orgânica, colocam muita porcaria na soja, principalmente soja e milho, gente, que tem os transgênicos. Os transgênicos são altamente cancerígenos dentro do organismo, tá? Olha aí, folhas verdes, laticínios fermentados, tá? Não sei se vocês conhecem aquele Yakult, eu sei que é pouquíssima porcentagem de micro-organismos, né? De lactobacilos, mas ele é importante e a gente pode fazer isso em casa também, né? Gente, as folhas verde escuras, que são couve, brócolis, tá? Folhas do brócolis, folhas da couve-flor. Então, todas as... Agrião, né, professor? Agrião, todas as verduras verde, e verde escuro tem mais ainda, elas são curativas, tá? E a fibra, nós também, por que quem come muita carne tem problemas? Porque tem pouca fibra. Então, Maria Bárbara estava falando do bebê lá, da criança, pode ser que ele esteja ingerindo pouca fibra, mas aí teria que ver com o pediatra, a gente não pode dar receita nenhuma, não. Mas isso também é importante. Às vezes, por exemplo, se come muito iogurte, que é do leite, aí acaba realmente o intestino ficando ressecado, tá? Ou muito pão, muita farinha, muita coisa. Pelo que você me fala, essa família já cuida bem, né? Ainda bem, tá? De preferência... Oi? Professora, eles cuidam bem dele, só que tem um problema. A criança não come. Certo. E, gente, olha só que todo mundo toma, que é louco pelo suco, mas a fruta em si, põe fono, faz acompanhamento com a fono, ele chuta a maçã como bola, mas nunca leva nada para a boca de fruta. Aí, massa, ele come bastante pão, as esfirras que eu faço, que vai... Não vai o trigo, mas agora ele come pão, aquelas bisnaguinhas, ele come, umas bisnaguinhas e tal. Ele come massas, assim. Mas fruta ele não come. Que é bem importante, né? Olha, se ele conseguisse comer pão sem glúten, que hoje já encontra bastante para comprar, tá? Macarrão de arroz ou de milho, eu não gosto muito do de milho, porque ele desmancha muito, mas macarrão de arroz, eu como como se fosse o outro de boa, tá? E tem a questão de fazer saudável, né? É você que está
seu microfone está ruim ou é o meu? Não sei qual é que tá ruim. Eu tô ouvindo você perfeito. Agora também estou te ouvindo melhor. Tem um barulhinho no fundo, mas dá para ouvir, tá? Então, gente, observe o quanto a alimentação está ligada ao intestino e ligada ao cérebro das pessoas, tá? Então, a alimentação, quando ela é ruim, quando ela tem muita gordura, muitos industrializados, ela provoca o estado emocional ruim, tá? Depressão, E assim, ao mesmo tempo que isso é ruim, esses alimentos, que são as folhas, os alimentos naturais, né, que não são industrializados, eles fazem o papel no corpo de anti-inflamatórios. Então, ele começa a eliminar as inflamações, tá? E aí melhora a função cognitiva, tá? Então, a alimentação, microbiota e desempenho cognitivo. São esses 3 elementos que estão muito interligados. Tem um texto até bem interessante que chama Você é aquilo que você come. Então, a alimentação vai favorecer a microbiota. A microbiota são aqueles micróbios que estão dentro do organismo que nos fazem, que faz esse papel. Ela digere o alimento e transfere para o sangue os nutrientes, tá? Então, isso é realmente muito importante. Tem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, pessoa que solta muitos gases é porque tem muita intoxicação no organismo, tá? A pessoa que vai ao banheiro e fica aquele cheirão é porque tem muita coisa podre ali dentro, sabe? Então, é importante observar isso. E fruta fresca, nozes, sementes, amendoim, tudo isso está ligado à melhoria da nossa microbiota, tá? E vai eliminando o processo inflamatório. Olha aqui. Por outro lado, uma dieta rica em alimentos de origem animal foi associada a um perfil de microbiota mais pró-inflamatório, quer dizer, inflamando mais, tá? Um consumo de proteína adequado tem vindo a ser associado a uma menor prevalência da fragilidade da população idosa. Então, assim, a proteína é importante, preciso ficar sem comer carne? Não precisa, você pode comer. Mas não precisa comer todo dia, por exemplo. Um dia você come ovo, que tem proteína, outro dia você come peixe, que tem proteína. Outro dia você fica sem, não tem problema nenhum, porque você vai comer a couve, que tem também proteína, o brócolis, que tem proteína, e assim por diante. Então, é só equilibrar para o organismo, porque quando a gente ingere a carne é muito pesada para o estômago digerir. Você tem uma ideia? Um bife que você come, você leva 8 horas para digerir para chegar no intestino. Então, fica muito tempo dentro do organismo e provoca putrefação, tá? Preciso ser vegano? Não, só se você quiser e gostar. Mas se alguém definir por ser vegano, tem que ter orientação de um nutricionista. Por quê? Porque não consumindo a proteína animal, precisa fazer todo um jogo de equilíbrio, dieta, para poder se equilibrar com a proteína vegetal, tá? Então, isso é realmente importante. Não é aí falar, não, a partir de hoje eu não vou comer mais nada e tal, não. Aí você pode ter anemia. Então, precisa ter cuidado, sim, tá? Observe outra coisa importante que nessa pesquisa foi feita, a questão da vitamina D, E e C. Onde é que eu encontro vitamina C? Verduras, frutas, alimentos que são plantas, tá? Vitamina E, que é super responsável pela visão, por exemplo, ela está na cenoura, está na beterraba. Vitamina D, a vitamina D é muito importante e fácil de encontrar. Tome sol. 15 minutos por dia é o suficiente, o sol te faz a impregnação dessa vitamina D no seu organismo, né? A vitamina D é muito importante. A vitamina D ela elimina os processos inflamatórios, ela segura o cálcio nos ossos, tá? Porque o idoso vai perdendo, né, a massa óssea, e isso dificulta para eles, tá? Aqui está falando da questão muscular, né? Que tem idosos que vão perdendo a massa muscular, não é boa. Então, ele está falando aqui que esse estudo que eles fizeram, mostraram que comendo proteína à noite antes de dormir, mas não encher o estômago e dormir não, né? Porque aí já viu. Mas assim, 1 hora, 2 antes de dormir, alguma proteína mostra o aumento da massa muscular.
Que proteína é essa? Eu posso comer um pedaço de abacate, que tem altamente cheio de proteína e de ácidos graxos, né, da gordura boa. Eu posso tomar um copo de leite de aveia, de castanha, leite de cereais, tá? Então, são coisas pequenas, não é assim, eu vou encher a barriga e vou dormir com o estômago cheio. Porque, gente, quando a gente está dormindo, o organismo da gente, ele desenvolve as suas funções muito vagarosamente, para manter a vida, tá? Se a gente enche o estômago e vai dormir, o organismo fica num certo conflito. Porque quer dormir, abaixa as suas funções e o estômago está cheio. Então, isso é complicado, tá? Então, gente, depois vocês vão ler esse material que eu vou colocar lá no abaixo, já coloquei, a importância da leucina, tá? Que aumenta também a massa muscular. Por que a gente fala que o idoso não pode perder massa muscular? Porque quando os músculos estão abraçados nos ossos. Quando, por exemplo, o idoso faz academia, faz atividade física, esses músculos ficam mais fortes e eles abraçam o osso para evitar que o osso fique poroso, que vai perdendo o cálcio do osso. Então, isso é realmente muito importante, ter a musculatura, tá? A massa magra, né? Não é gordura. E importante também porque o músculo segura os ossos para evitar que tenha osteoporose, tá? Muito bem. Vamos parar por aqui. E... Luciana, você levantou a mão, agora eu posso ouvir você. Cadê você, Luciana? Eu, quando estava fazendo academia, sei. Antes, agora eu voltei, mas eu tava querendo emagrecer demais e comecei a fazer um regime meio que exagerado. Certo. E comecei a passar mal. Daí o que aconteceu? O médico passou alguns exames pra mim e ele disse que meu músculo tava tipo se esfarinhando por conta dos regimes que eu tava fazendo. Sim. Eu parei de comer arroz, eu parei de fazer muita coisa, sabe? Daí ele foi e falou, não faz isso porque o músculo tá tipo esfarinhando. E se acontecer dele esfarinhar mais ainda, pode acontecer mais problemas. Sim. Daí eu tive que voltar à minha rotina de comer mais verdura, mais arroz, esses trem. Ótimo, Luciana. Ótimo. Gente, o que a Luciana está falando é muito importante. Infelizmente, nós somos brasileiros, nós somos muito levados pelos conceitos americanos de beleza, tá? Na Europa não tem muito isso, não. Lá você vê gente mais fortinha, gente mais magrinha, não tem muito isso, não. Mas os Estados Unidos criou um conceito da beleza de magro, alto, loiro, tem que ser barriga de tanquinho, não sei o que mais. Tem que ter... Vou falar, eu falo. Tem que ter bunda e peito, porque se não tiver, não é bonito. Gente, isso aí é só uma crença que criaram na cabeça da gente para a gente comprar mais, para consumir. O americano ensinou a gente a consumir. Compra roupa, faz plástica, põe peito grande, põe bunda grande, põe não sei o que mais. Não, a gente não precisa disso para ser feliz, né? E às vezes a gente se sacrifica porque nós estamos preocupados com o olhar do outro, né? Eu preciso fazer academia para fortalecer meus músculos, para ter saúde? Excelente. Eu quero emagrecer, então eu fico sem comer, você perde a saúde. Então, não podemos pagar um preço tão alto pela beleza. Esquecer, ficar obesa? Não, também não. Mas o equilíbrio em tudo, isso é realmente muito importante, né? E o que a Luciana está falando é isso que acontece. Se o músculo esfarinha, você vai logo ter os seus ossos fragilizados também, que como o médico falou, podem produzir efeitos depois, né, na menopausa, no envelhecimento e tudo, né, e até agora também. Obrigada, Luciana, pelo seu compartilhar. Eu acho importante que vocês falem mesmo, viu, querida? Legal. Meus amores, vamos que vamos? Tem alguma dúvida na aula de hoje? Não, Adriana, Carla? Legal, muito bem. Não, professora. Tá bom, querida. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima semana. Tragam dúvidas para que, se tiver, para a gente poder clarear para vocês aqui, porque na outra semana
De hoje a 15 dias, nós faremos nossa segunda atividade avaliativa, segundo bimestre, o ano está acabando, daqui um pouco estamos de férias, né? Lá para dezembro fora. Eu vou ficar até dia 22 de dezembro trabalhando, mas depois eu vou ter umas folguinhas em janeiro, né? Tá bom? Isso, coloque o nome de vocês aí, para eu colocar a presença para vocês. Fiquem com Deus, beijo grande. Professora? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Professora? Oi. Eu preciso saber da minha nota, que no WebGIS